Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro. E uma pesquisa feita pelo Ibope a pedido da Rede Nossa São Paulo mostra que o paulistano passa por ano o equivalente a um mês e meio parado no trânsito. A pesquisa sobre mobilidade urbana mostra que um morador da capital perde 45 dias, é isso mesmo, a cada ano, para fazer todos os deslocamentos diários, como ir e voltar do trabalho, ir e voltar do hospital ou da academia, deixar e buscar os filhos na escola. O tempo médio gasto no trânsito por dia para realizar a totalidade dos deslocamentos aumentou 20 minutos entre o ano passado e este. Entre os que usam carro, todos ou quase todos os dias, a média ficou em 1 hora e 59 minutos. Entre os usuários de transporte público, 2 horas e 12 minutos. Ficar parado no trânsito é uma realidade de quase todas as grandes cidades. Na cidade onde você mora, você perde muito tempo no trânsito? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal com a sua opinião. Para isso é muito fácil, basta usar a hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Presidente Michel Temer abre em Nova York reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Após protestos, Câmara retira de pauta projeto que poderia perdoar quem fez uso de contribuições ilegais nas eleições anteriores. E um alerta para pais e mães. Pesquisa revela que a maioria erra na hora de dosar remédios para crianças e adolescentes. E você, o que pensa sobre esses temas? Divida sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Começamos com informações do presidente Michel Temer, que abriu a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente tem imagens então dele que fala neste momento. Tradicionalmente é o presidente brasileiro quem abre e essa é a primeira vez então que Temer participa após ser legitimado como presidente efetivo do Brasil. Foi inclusive, Lidiane, algo que ele falou no discurso surpreendendo a muita gente. Não se esperava que Temer falasse a respeito do processo de impeachment, mas ele comentou, disse que então foi um processo ao contrário do que se disse, que respeitou a Constituição, que não se trata efetivamente de golpe. Disse ainda que o Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou então com este impedimento e que tudo transcorreu dentro do mais absoluto respeito à ordem constitucional. Foi assim que ele falou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Temer ainda aproveitou também para falar que o Brasil tem um judiciário independente, um Ministério Público atuante, inclusive órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem o seu dever. Ele mostra, então, que a democracia prevaleceu. Ele aproveitou também o momento onde todas as nações estão ali, líderes das principais nações estão reunidos justamente para demonstrar o poder da democracia e dizer que o que aconteceu, o impeachment, foi completamente constitucional dentro das leis que regem o nosso país. Ele também disse que o judiciário do país está trabalhando de forma independente, que há um Ministério Público atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem o seu dever. Segundo ele ainda, durante o discurso, não se prevalecem aqui no país vontades isoladas, e sim a força das instituições. Temer deve aproveitar, depois do seu discurso, então, que abre a Assembleia Geral da ONU, ali em Nova York, para realizar algumas reuniões bilaterais com líderes mundiais. Ontem, quando chegou a Nova York, ele já fez isso, já conversou com alguns líderes europeus e a expectativa é que haja um encontro que ainda está em negociação com o presidente Barack Obama, que também deve discursar hoje aí na Assembleia Geral da ONU. Ainda nesse discurso de abertura, Temer chegou a citar a questão da xenofobia. Ele disse que atualmente há um retorno da xenofobia e colocou como alerta e chamando a atenção de todos os governos para o crescimento no contexto internacional do que ele chamou de nacionalismos exacerbados. Então, realmente foram pontos bastante polêmicos que ele colocou ali em questão nesse discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E olha, Lidiane, logo no início, então, ele afirmou que a conduta do Brasil deve ser um exemplo para o mundo. Acompanhe o que ele disse.
Uma diplomacia com pés no chão, mas com sede de mudança. É assim, meus senhores e minhas senhoras, que o Brasil atua na nossa região e além dela. Um país que persegue seus interesses sem abrir mão de seus princípios. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil: paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. E ainda falando sobre o presidente Michel Temer, ontem o presidente provocou muita polêmica ao falar sobre o número de refugiados que o Brasil já recebeu. A reportagem é da correspondente Heloísa Vilela. Uma maratona diplomática que vai tratar de refugiados, armas nucleares, meio ambiente e até de superbactérias. Ainda esta manhã, Temer tem encontro marcado com os presidentes do Peru e da Palestina. O mundo tem hoje 21 milhões de refugiados. É a pior crise de deslocamentos da história desde a Segunda Guerra Mundial. O tema foi debatido em plenária na ONU. Michel Temer pediu a todos os países que adotem medidas concretas para solucionar o problema e usou o Brasil como exemplo. O Brasil, nos últimos anos, aliás, recebeu mais de 95 mil refugiados de 79 diferentes nacionalidades. Temer incluiu na conta os haitianos acolhidos no Brasil depois do terremoto de 2010. Sem eles, o número de refugiados que o Brasil já recebeu cai de 95 mil para 10 mil. Segundo a ONU, refugiados são cidadãos perseguidos em seus países de origem. Um desastre natural como o do Haiti não seria um bom exemplo. A questão de refugiados, há refugiados, é porque saem dos seus países. A questão dos refugiados é aqueles que saem e não podem voltar, não têm condições de voltar. Por perseguição política, por perseguição religiosa, por perseguição de gêneros, mas também por acidentes naturais. Não há nenhuma novidade em relação a isso. Depois da reunião na ONU, Michel Temer teve encontros bilaterais. Ao presidente do Uruguai, ele fez um convite para que visite o Brasil. Com o líder português, Temer discutiu o programa de concessões do Brasil e pediu que ele ajude nas negociações entre Mercosul e União Europeia. E ao longo dessa edição, a gente volta a trazer para você mais destaques do discurso do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU, além, é claro, da repercussão de tudo que ele está tratando lá em Nova York. Voltando ao Brasil, a gente fala agora dos deputados que tentaram, mas não conseguiram votar um projeto que, na prática, anistiaria o Caixa 2, que é a doação eleitoral não declarada à Justiça. Nossa repórter Vanessa Lima tem mais informações direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Numa sessão muito tumultuada, alguns deputados fizeram uma manobra que, em princípio, parecia aumentar o rigor contra o uso do Caixa 2, com base numa proposta do Ministério Público Federal. Hoje, o político que faz uso do Caixa 2 pode ser punido por falsidade na prestação das contas e pegar pena de até 5 anos de prisão. O Ministério Público defende que os partidos políticos também sejam punidos, mas havia um ponto nebuloso na proposta. Alguns deputados insistiam numa emenda que anistiaria a prática de Caixa 2 em eleições passadas. Diante da polêmica, o projeto foi retirado da pauta. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E olha só como a tecnologia agiliza também a questão das punições. Um aplicativo aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito vai agilizar o envio de multas. Logo depois da infração entrar no sistema do Departamento de Trânsito, o motorista vai receber a informação no celular. O sistema começa a funcionar em novembro. Ivan sabe bem o tormento que é quando aquele papel timbrado do Detran chega em casa. É tristeza, né? Ter que botar a mão no bolso, né? Mas fazer o quê? Acho que faz parte. Mas as multas impressas em papel estão com os dias contados. O sistema que vai gerenciar as notificações digitais está em fase de desenvolvimento. E um aplicativo para celulares com acesso à internet está sendo criado. A partir do momento em que a notificação entrou no Sistema Nacional de Trânsito, é questão de horas para que ela chegue até o dispositivo eletrônico do condutor. Hoje, para o motorista receber a multa, o caminho é demorado. Da rua, as informações sobre a infração vão para o sistema do Detran estadual, onde é gerada uma notificação. Ela é encaminhada pelos Correios para a casa do motorista, que só dias depois fica sabendo que foi multado. O objetivo é burlar essa demora e, claro, economizar papel.
Para se ter uma ideia, apenas por excesso de velocidade foram impressos no ano passado em todo o país mais de 30 milhões de guias. Na mensagem que será enviada ao motorista, seja por SMS ou e-mail, irão todas as informações detalhadas: dia, horário, local, tipo de infração, valor da multa, a foto do veículo. Agora, caberá ao motorista escolher se quer ou não receber a multa eletrônica. O condutor que optar pelo meio digital vai receber um desconto de 40%. Para aderir ao programa, o condutor terá de se cadastrar no sistema. A gente vive na modernidade, né? Tecnologia para isso mesmo. Agora, resta saber, no momento, então, de os recursos serem analisados, se a agilidade vai ser a mesma que se tem para multar e para se enviar as multas para os motoristas. Porque a gente sabe quantas multas são enviadas de maneira incorreta. E para se conseguir que a justiça seja feita, demora bastante, viu? Mudando de assunto, cerca de 100 pessoas morrem todos os dias no trânsito das cidades brasileiras. Para tentar diminuir essa triste estatística, uma campanha nacional tenta conscientizar os motoristas sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito. O dia começa e os acidentes se multiplicam pelas avenidas de São Paulo. É assim também nas outras grandes cidades do país? Caótico, né? Se o trânsito é caótico e perigoso, a gente sabe de quem é a culpa. Acho que é do condutor mesmo. Exemplos não faltam. A imprudência vai de carona na caçamba deste veículo. Aqui, o problema é que 5 crianças dividem o banco de trás. E esse motorista de guincho? Ele tenta mudar de faixa sem sinalizar e quase provoca uma batida. Mas o que dizer da mistura já tão falada de álcool e volante? Eles conversam e bebem cerveja. Momentos depois, agindo naturalmente, vão embora de carro. Desrespeito à sinalização, embriaguez ao volante e excesso de velocidade estão no topo da lista dos principais causadores de acidentes de trânsito. Mais de 95% deles acontecem por imprudência dos motoristas. Em todo o Brasil, são cerca de 100 mortes por dia em acidentes. Eu preciso investir em educação e fiscalização. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar sempre correndo atrás, né? As pessoas sendo multadas, criando-se uma revolta e isto vai fazer com que os acidentes continuem acontecendo. Uma das metas da Semana Nacional do Trânsito, que começou neste domingo, é reduzir o número de vítimas. Não importa como você ande, o caminho é um só: respeitar os limites e mudar a consciência. Tem que rever os conceitos. Ver os conceitos em todos os sentidos. A gente viu aí na reportagem gente que toma qualquer tipo de bebida alcoólica e depois se atreve, Lidiane, a dirigir o veículo. Ou que fica no celular enquanto dirige. E como já falamos para você diversas vezes, gente que dirige ônibus coletivo, motoristas que colocam a vida de outros passageiros, de diversas pessoas, em risco. Só uma tragédia vai mudar a visão dessas pessoas? Não é possível, né? Pois é, e ainda há leis, então, para que a pessoa se proteja e o motorista se revolta contra elas. É a questão da cadeirinha das crianças no banco de trás, a questão também do cinto de segurança, que quando surgiu a lei foi aquela polêmica danada. Muitas pessoas se revoltaram contra essa norma para que no final a própria vida seja protegida. Então, às vezes, é por essa imposição, infelizmente, que as pessoas começam a ter um pouco de consciência. Também há uma lição para as escolas, para os estabelecimentos de ensino, para a mãe, para o pai, para os responsáveis que estão em casa, praticarem ações de cidadania no trânsito para as futuras gerações terem como exemplo. É aí que a gente começa a matar o problema pela raiz. Uma educação que comece desde cedo para evitar tragédias que poderiam realmente não acontecer. E lembrando que cabe a todo mundo fazer a sua parte. O motorista, o motociclista, também o pedestre, o ciclista. Pedestre tem a faixa de segurança. Tem muitos que evitam a faixa, não sei porquê, vão atravessar no meio das avenidas. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue reduzir. Falando em reduzir acidentes e em trânsito, a gente aproveita para trazer para você uma informação importante, porque aqui também tem prestação de serviço. A gente relembra então que ao longo de toda a nossa programação, de todas as 2 edições do Link Record News, tem ali, à direita do seu vídeo, bem onde está a Lidiane, a janelinha pop-up à esquerda do seu vídeo. A direita é onde você está, a meu respeito. Então, a Lidiane aponta para você, tem as informações do trânsito ali o tempo inteiro na capital paulista para que você consiga programar o seu dia e não ficar muito tempo preso, então, dentro do carro ou do coletivo, porque
a gente sofre no trânsito. Exatamente. Muitas pessoas vivem nas grandes metrópoles e sinônimo de grande metrópole é trânsito caótico. Hoje temos aí um dado muito interessante. O paulistano passa por ano o equivalente a 1 mês e meio parado no trânsito. A média faz parte de um levantamento do Ibope a pedido da rede Nossa São Paulo. Essa pesquisa sobre mobilidade urbana mostra que um morador da capital, por exemplo, perde 45 dias a cada ano para fazer todos os deslocamentos diários, como ir e voltar do trabalho, ir e voltar do hospital ou da academia ou simplesmente aquela atitude simples de deixar e buscar os filhos na escola. 45 dias é mais que o tempo, por exemplo, de férias, que cada trabalhador tem por ano. E imaginem só perder todo esse período sentado no carro em um congestionamento. Ou então dentro de um ônibus apertado, né? E olha, o tempo médio gasto no trânsito por dia para realizar a totalidade dos deslocamentos aumentou 20 minutos entre o ano passado e esse ano. Agora, ao longo de 2016, ficou em 2 horas e 58 minutos, ante 2 horas e 38 minutos, que é o resultado anterior. Entre os que usam carro todos ou quase todos os dias, a média ficou em 1 hora e 59, é um pouquinho menor. Entre os usuários de transporte público, 2 horas e 12 minutos. É muita coisa desperdiçada. E aí fica a dica, né? Como é que você tenta aproveitar melhor esse tempo? Pelo menos tenta ler um livro, se informar sobre o que acontece, porque 2 horas e 12 por dia não é brincadeira. Não é brincadeira. De um lado, então, quem não pode deixar o carro de lado tem que realmente se habituar a essa situação e procurar artifícios para que o tempo não fique tão ocioso assim. Do outro lado, na outra ponta, muitas pessoas dependem do transporte público e, na verdade, talvez a solução fosse essa, um investimento maior em malhas realmente, malhas subterrâneas, para que essa superlotação das ruas, esse congestionamento caótico diminuísse um pouco, porque em São Paulo, por exemplo, o trânsito está a ponto de estrangular em muitos momentos de pico ao longo do dia. Isso deve se repetir, claro, talvez não na mesma intensidade, mas em outras cidades por aí. E é por isso que a gente pergunta na enquete do dia. Na cidade onde você mora, você perde muito tempo no trânsito? Vote sim ou não com a hashtag #LinkRecordNews nas redes sociais. Você também pode comentar. Traga pra gente o depoimento de se você conseguiu escapar desse trânsito, dessa demanda complicada, como você fez. Que dicas você dá pra gente? Ajude-nos a construir aqui um jornal mais próximo da sua realidade. Para isso, você tem 2 formas. Pelas redes sociais, você comenta com a hashtag #LinkRecordNews e também por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela para te ajudar. É o 11 95307 1851. Já estamos contando com a sua participação. Daqui a pouco a gente volta a esse tema. Agora a gente fala sobre outros destaques do noticiário. Porque os consumidores ganharam agora uma ajuda para escolher a melhor opção na hora de comprar um novo liquidificador, secador de cabelo ou aspirador. É um novo selo do Inmetro, que indica o nível de barulho do aparelho. A classificação agora é obrigatória nas embalagens. Esse novo selo ainda é desconhecido para muita gente. Ele ajuda a saber se o produto vai ou não se tornar incômodo para quem comprou. Porque faz um barulho danado isso aqui, né? Eletrodomésticos como liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó são classificados numa escala de 1 a 5. 1 é mais silencioso, 5 mais barulhento. O selo ruído tem a marca do Inmetro e agora precisa estar visível na embalagem. Rosângela não tinha reparado nesse detalhe e já gostou da diferença que pode fazer em casa. Se fosse escolher um produto para você, você ia levar ele? Levaria. Porque aí eu poderia usar à noite, né? Onde eu moro tem horário das 10 que não pode fazer muito barulho. O incômodo maior muitas vezes nem é para quem está ali na lida, concentrado na atividade. Quem reclama mesmo são as pessoas que estão próximas, ou seja, moradores do apartamento do lado, do apartamento de cima, de baixo, problemão típico de condomínio. Aqui, por exemplo, do lado de fora, ó, a gente consegue perceber, tem gente trabalhando aqui dentro. Nem adianta tocar campainha, bater na porta também não. Dá licença, tá aí. Segura aí. Quando você está passando o aspirador, é só isso? Só o aspirador. Quem tentar fazer alguma outra coisa? Tira a concentração ou não faz. Por exemplo, assistir televisão. Não dá assistir televisão e aspirador junto. Lição de casa? Lição de casa, nem conversar. Não tem conversa? Não tem conversa. É um trabalho solitário? Sim.
Thaís comprou o aspirador pelo tamanho, só não imaginava que esse aí fosse tão potente para fazer barulho. Pior é quando ela resolve ir para a cozinha. O suco fica uma delícia, só não é saudável para os ouvidos. É produto novo também. Ela escolheu porque é liquidificador e processador. Só que por isso já recebeu até notificações do condomínio. Fazendo faxina fora de hora. Era que horário? Horário reclamando às 7 às 10 da noite. E não era faxina? Não, era liquidificador. Para avaliar a potência desses barulhentos aí, um medidor de nível sonoro. O aparelho indica 84 decibéis para o liquidificador e a mesma medida para o aspirador de pó. Segundo a especialista, nada que possa prejudicar a audição, até porque a exposição é eventual. Mas ainda assim, é barulho demais. A gente mede muito o ruído da marginal, por exemplo. Chega a mais ou menos 80, 82. Que é próximo. O marginal fluindo bem. Quer dizer, o liquidificador da Thaís é a marginal? É a marginal aqui. Mais ou menos O que você achou? Então é horrível, é péssimo. É péssimo. A diferença da via expressa para a cozinha da Thaís é que aqui dentro, pelo menos, tem suco de maracujá para acalmar. Basta enfrentar o liquidificador. Você se estressa com o liquidificador e fica calmo com o suco. Agora a gente faz um alerta a você, pai e mãe que acompanha o Link Record News. Pode parecer fácil, mas a maioria erra na hora de dosar remédios para crianças e adolescentes. Uma pesquisa feita por norte-americanos apontou que 80% dos pais não acertam a quantidade. 4 em cada 5 pais não acertam a dose na hora de usar os copos medidores de remédio. E pior, 21% cometem erros considerados graves, que podem colocar uma criança em risco. Esse é o resultado de uma pesquisa com 2.100 pais e mães divulgada pela Academia Americana de Pediatria. É que a marcação é fina no pote transparente. Dependendo da posição, é fácil colocar mais ou menos medicamento. Principalmente bebezinho pequeno, que a dose já é mínima. Se você erra um pouquinho, você pode praticamente dobrar a dose. Pode ter náusea, pode ter vômito, pode precisar ficar internada. Então, pode ter algum dano para fígado, para rim. Então, dependendo do tipo de exagero na dose ou se deu dose a menos, também não vai tratar o que precisa ser tratado. A velha medida da colher, então, é ainda pior. Segundo o estudo, as colheres foram as campeãs de erros na hora de medir as dosagens. Tome cuidado também com os antibióticos que vêm em pó para dissolver em água. Nesse tipo de frasco tem uma marcação, tá? Para preencher com água filtrada e aí chacoalhar até misturar. E aí dessa mistura é que vai puxar os ml que o pediatra prescreveu. A conclusão do estudo foi uma só. O ideal é usar uma seringa na hora de dosar os remédios. É só puxar o êmbolo e colocar a quantidade de mililitros indicada na receita. A aplicação deve ser próxima da garganta e aos poucos, para a criança não engasgar. Aqui não vale pecar pelo excesso. É melhor errar para menos do que para mais. Com base no estudo americano, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai pedir aos médicos que orientem melhor os pais sobre os cuidados na dosagem dos remédios. Antes, Bruna preferia dar injeção a medicar as crianças, de tanto que dava trabalho. Hoje, com o 3º filho, já é experiente e sabe o segredo que evita cara feia e doses erradas. Antes de colocar na boca, ele já estava cuspindo. E aí com a seringa já vai direto. Não dá tempo deles cuspirem o remédio. Tá vendo? Só essa questão de dosagem correta é muito séria, viu? Você toma cuidado. Muito séria, prestar muita atenção, principalmente porque são crianças. E você, mãe e pai do outro lado que nos assiste, tem, aliás, alguma tática, um método revolucionário para fazer com que o pequeno aceite com mais facilidade esse remedinho que às vezes o gosto não é nada agradável? Compartilhe com a gente, então, a sua dica. #LinkRecordNews, eu envio também para o nosso WhatsApp a sua dica tão preciosa. Enquanto você compartilha as suas experiências com a gente, vamos a uma rápida pausa para os nossos apoiadores. A gente volta já já com muito mais informação para você. Entre elas, boa notícia na saúde, hein? Pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo um medicamento inovador para combater a hipertensão. E ainda, temporal no Rio de Janeiro. Chuva deixa ruas alagadas e surpreende os cariocas. Fique atento à previsão do tempo aqui também no Link Record News em instantes. Até já. Até já.
11 horas 37 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News e imagens ao vivo dos Estados Unidos. Estados Unidos, onde acontece em Nova York a Assembleia Geral da ONU. Você tem imagens de Barack Obama, presidente que está em seu último ano de mandato. Esse, inclusive, é o seu último discurso como presidente em participação na Assembleia Geral da ONU. A gente acompanha Obama, que vem falando sobre diversas conquistas de seu governo. Disse que mais do que nunca a maioria das pessoas tem a liberdade de escolher os seus líderes em todo o mundo. Aproveita para enaltecer também a democracia. Que o número, inclusive, de democracias no mundo praticamente dobrou nos últimos 25 anos. E que a integração econômica em todo o planeta melhorou a vida de milhões de pessoas. Obama citou avanços na saúde, na produção de alimentos, disse que a internet agora chega aos lugares onde antes não havia alcance e celebra esses governos abertos. O respeito aos direitos humanos é algo que ele vem enaltecendo em sua fala. Ele enfatiza agora que a desigualdade mundial é algo que foi igualmente colocado para várias nações e isso deve ser mudado. As nações não devem se contentar com essa inferioridade. Eles devem, pelo contrário, trabalhar e batalhar pelo progresso das nações, pelo progresso humano. E Obama coloca aí a sua participação, a sua contribuição para que todo esse progresso, esse processo aconteça. Obama diz ainda que a globalização precisa de uma correção de curso e sobre os problemas que as nações precisam enfrentar, questões sociais, questões raciais. Relembrando a você que Obama faz esse discurso num momento bastante importante porque os Estados Unidos passam por uma eleição presidencial e também logo depois de ataques que ocorreram, então, em Nova York e Nova Jersey. Então, ele diz que essa questão de combate também às inseguranças causadas, em especial pelo terrorismo, é um desafio das nações. Obama coloca também e aproveita para enfatizar que hoje o que há no mundo não era o que ele pretendia quando fez o discurso como presidente norte-americano na primeira Assembleia Geral da ONU, quando ele participou. Então, ele aproveita para enfatizar e deixar o que ele gostaria que ficasse como legado para todas as nações. Ele que está há poucas semanas, então, da eleição para a sua sucessão na Casa Branca, o último discurso que ele faz aí na Assembleia Geral da ONU como presidente norte-americano. Fala agora sobre a economia, sobre a globalização, que é preciso, então, um esforço conjunto de diversos governos democráticos para reverter a desigualdade social em diversos níveis no mundo todo. Obama ainda deve utilizar o seu discurso também para destacar a tensão vivida com a Rússia e ainda também o conflito com a Síria. Os atentados em solo que aconteceram há poucos dias da abertura da Assembleia Geral da ONU, deixando as autoridades locais ainda mais atentas e realmente aí em alerta. Ele que fez também um pronunciamento ontem pedindo para que os norte-americanos não abandonem a sua rotina, já que o governo está ali justamente para prestar toda a solidariedade, segurança e também serviços de inteligência para que a população norte-americana não tenha que abrir mão da sua rotina por causa de ações isoladas, ações que tentam desequilibrar a rotina dos cidadãos norte-americanos. E a respeito da economia global, fala da necessidade de mercados abertos, de um trabalho conjunto, mas que também a divisão do resultado desses trabalhos feitos por diversas economias sejam repartidas de maneira igualitária entre todos os países. Ele dá enfoque também à questão de que aí a Assembleia Geral da ONU não é o local ideal para detalhar esse tipo de projeto, mas não perde a oportunidade de pincelar a respeito dessa questão. E que a economia global precisa, então, de um esforço conjuntural, um esforço de todos os grandes líderes. Ele ainda destaca também o sofrimento que a globalização acaba trazendo, seus prós e contras também. Ele diz que a globalização aliada à tecnologia fez com que muitos postos de trabalho se perdessem no meio de todo o mercado. Muitos trabalhadores sofrem justamente por causa do progresso econômico e ele coloca isso como uma questão que deve ser revista pelos governos para que essas pessoas não fiquem marginalizadas, não percam aí o seu poder, inclusive, como consumidores, o seu poder de compra.
Obama não deixa de enaltecer também os seus feitos como presidente da maior potência econômica, bélica do mundo, os Estados Unidos, no que ele aproveita também para fazer um balanço desse seu último ano como presidente e, claro, não deixa de fazer de forma disfarçada, de forma bastante, eu diria que até encoberta, uma campanha pela continuidade de Hillary Clinton, a sua sucessora. Esse, então, é o último discurso de Obama como presidente, que você vai ter mais detalhes também da repercussão do que ele disse ao longo da nossa programação aqui no Link Record News. Agora a gente segue, então, com outras notícias e informações para você. Porque graças às impressões digitais encontradas num celular, a polícia americana prendeu o suspeito de 2 ataques no país. Os atentados aconteceram em Nova York, onde, inclusive, hoje acontece a Assembleia Geral da ONU. E também em Nova Jersey, no fim de semana. O criminoso vai responder por tentativa de assassinato. Ahmad Khan Raham, de 28 anos, foi baleado durante a perseguição policial. O afegão naturalizado americano é acusado de explodir uma bomba em Nova York que deixou 29 feridos e uma em Nova Jersey. Nessas imagens, ele aparece levando 2 malas suspeitas. Outros artefatos também foram encontrados nas cidades. Nos últimos 5 anos, Raham viajou para o Paquistão e o Afeganistão. Mas ele não estava na lista de possíveis ameaças, mostrando, então, mais uma falha do serviço de inteligência, já que ele não foi pego nesses filtros, grandes filtros, colocados, então, a todo momento pelo FBI. De volta ao Brasil, agora a gente traz para você uma notícia importante na área da saúde, porque pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo um medicamento inovador para combater a hipertensão. Olha, um alívio para muita gente essa notícia. Em conjunto com pesquisadores da Inglaterra e da Nova Zelândia, eles conseguiram descobrir a causa da doença e chegar a um remédio mais eficaz que os atuais. Seu Edito toma 2 comprimidos por dia para controlar a pressão alta. E esse já é o 2º remédio que ele usa. O antigo não fazia mais efeito. O representante comercial descobriu, por acaso, que é hipertenso. Os sintomas lembravam os de outra doença. Eu sentia como falta de ar, como se fosse um resfriado. Uma pesquisa de universidades da Inglaterra, Nova Zelândia, em parceria com a USP de Ribeirão Preto, aponta que o menor órgão do corpo humano tem relação direta com a hipertensão. O chamado corpúsculo carotídeo fica atrás das 2 principais artérias do pescoço. Pesa 1 grama e tem o tamanho de um grão de arroz. São indispensáveis para a nossa sobrevivência. Qualquer situação de baixo oxigênio no ar atmosférico e que vai se refletir no baixo oxigênio no sangue arterial, elas salvam a nossa vida. Os pesquisadores descobriram que pessoas que têm essas células trabalhando acima do normal são hipertensas e não conseguem controlar a pressão arterial com os remédios tradicionais. A partir disso, desenvolveram um medicamento que age na origem do problema. Além de ele causar vasodilatação, e a redução da pressão arterial, ele reduz também a atividade neural excessiva por coração e para os vasos. Os testes do remédio em humanos estão sendo feitos na Inglaterra. No Brasil, ainda não existe previsão para que eles comecem. Aqui, ratos hipertensos que receberam o medicamento tiveram a pressão arterial controlada. A gente volta agora à sua participação a respeito da nossa enquete de hoje, que trata sobre os desafios de todo mundo que mora numa grande cidade e que enfrenta diversos problemas para conseguir deslocamento, para ir de casa para o trabalho, de casa para os estudos, faculdade, escola ou até para uma tarefa simples, como ir a uma consulta médica ou academia. Para você ter uma ideia, um estudo de mobilidade urbana revelou que, de um modo geral, quem mora nas grandes cidades, em especial São Paulo, gasta pelo menos 45 dias no ano em deslocamento. Como você bem comparou no início, isso dá 30 dias de umas férias mais 15 dias. Quem dera a gente tivesse 45 dias de férias, né, ao invés de passar em deslocamento. Agora, olha só, isso é só uma comparação para você aí em casa ter realmente ideia do tempo perdido. Tempo que você fica estressado, numa situação realmente limite, muitas vezes, enfim, engarrafamento, chuva, carro com problema, são muitos os problemas que rondam uma grande metrópole. Por isso a gente estende essa reflexão para você aí do outro lado. Na cidade onde você mora, você perde muito tempo no trânsito? Vote com a hashtag LinkRecordNews e compartilhe o que você acha também pelas redes sociais, com a mesma hashtag, ou ainda pelo nosso WhatsApp, DDD 11
95307-1851. Vamos às opiniões aqui na tela, começando pelo Twitter. Temos aqui um tweet que o nosso internauta diz o seguinte: a melhor maneira de sair do engarrafamento é ir e vir de bicicleta. É muito mais econômico. Muito bem, obrigado, Carlos, que compartilhou com a gente essa opinião. Só precisa que as prefeituras, Carlos, invistam aí em ciclovias, ciclofaixas com qualidade planejadas para que todo mundo possa fazer isso. E que os motoristas respeitem os ciclistas acima de tudo. Exatamente. Não adianta apenas colocar o espaço para o ciclista. Exato. Sem a segurança devida. Bom, tem mais participação agora que chega pelo nosso WhatsApp. Lembrando que para participar muito fácil, DDD 11 95307-1851. Opinião que chega aqui de São Paulo. O Gerson coloca: gasto 1h e 50 minutos preso no trânsito devido à redução de velocidade, faixa de ônibus e ciclovias em locais sem necessidade, contribuindo para o estreitamento da via. Então, o Gerson é um exemplo realmente muito forte dessa pesquisa que foi colocada aqui. As pessoas que utilizam carro, em média, 1h e 59 minutos, elas ficam presas nos congestionamentos diariamente. Ele colocou 1h e 50. A pesquisa realmente é bem fiel a esse ponto. Tem o Alex Santiago de Recife. Vamos dar uma olhadinha lá em Recife, Pernambuco, qual é a situação. Ele diz assim: aqui na zona sul de Pernambuco, mais precisamente na capital, o trânsito é mais deficiente nos horários de pico. Nos demais horários, o trânsito é tranquilo. Alex, que bom que aí o sofrimento é só em algumas faixas do dia. Obrigado por compartilhar com a gente a tua experiência. Tem também agora a participação do José Deilson, de Mauá, na Grande São Paulo. O grande fator do trânsito caótico é a falta de investimentos em transporte de qualidade. Por isso, muitos optam por usar seu próprio carro. Tem toda a razão aí o José, que deixa aqui a sua participação. Obrigada, José, pela sua mensagem. Quem usa transporte público sabe bem o que o José está dizendo. Transporte deficitário, com ônibus muitas vezes velhos, que não recebem a manutenção devida. E muitos deles, lá no ABC, em Mauá, onde ele está dizendo principalmente, quebram e ainda retêm o trânsito na via. Além de atrasar o passageiro, atrasa todo mundo. É algo também para que o poder público fiscalize e resolva. Né? A falta de segurança também. Quantas pessoas já não foram assaltadas dentro de um coletivo? Exatamente. E aí perceberam, furtadas, né? Porque o furto acontece sem que a pessoa perceba, mexem na bolsa, mexem na mochila. Muitas vezes das mulheres que tentam se proteger, utilizando ali a bolsa ou a mochila nas costas para se livrar de um possível abuso, no final acabam sendo furtadas. Então, são vários os aspectos que envolvem essa questão do trânsito. Muito bem, a gente agora então vai mudar um pouquinho de assunto para saber o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Para isso, a gente recebe aqui o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, Cléber. Bom dia, Lidiane. Oi, Rafael. Eu vou aproveitar o seu gancho do WhatsApp. Já que a gente estava falando da opinião de vocês aí de casa no WhatsApp, vamos aproveitar para falar sobre o WhatsApp. O que aconteceu? O WhatsApp, para quem ainda não sabe, a maioria já sabe, mas o WhatsApp ele é de propriedade do Facebook. O Facebook comprou o WhatsApp. E a integração entre os dois só aumenta, assim, ela vai aumentando, e o WhatsApp é um dos aplicativos mais populares do Brasil. Para não dizer o mais popular, vamos colocar ele aí no topo, ele é um dos principais. E ele vai ter uma novidade muito importante para você que usa ele na sua casa para se comunicar com seus amigos, parentes, profissionalmente. Ele tem uma atualização na política de privacidade dele. Se você não quer que o seu WhatsApp dê as informações dele para o Facebook, você tem que ficar de olho nas configurações. A gente está mostrando na tela agora o seguinte: se apareceu a atualização para você, é fácil. Você vai ter que ver se você tem essa tela para você não compartilhar. Se não aparecer para você ainda, você pode fazer o seguinte: eu estou com o meu WhatsApp aqui e estou fazendo o teste. Você vai no seu WhatsApp e procura as configurações. No meu, que é Android, e a maioria do Brasil, vamos lá, 90% do nosso mercado, você vai naqueles 3 pontinhos que ficam bem em cima. E aí deve ter configurações ali. Ali dentro você vai ter conta, que é a tela anterior que a gente mostrou, é essa tela, conta. E aí você procura esse último, compartilhamento, dados da conta. Você pode ver que essa é a tela do meu celular. Está ali marcado verdinho. Eu fui e apertei o verdinho e ele fala assim: você quer continuar, você deseja continuar compartilhando? Eu coloquei não. Aí na hora que eu apertei não, ele parou de compartilhar. O que acontece? Você só tem até o dia 25, ou seja, você só tem até a sexta-feira para definir se você vai fazer isso aqui ou não. Quem entrar no WhatsApp agora, se você não tinha e baixar o WhatsApp no seu celular, você é obrigado a concordar com isso, porque agora já juntou, não tem mais jeito, tá? Já é a mesma empresa de fato, não é só uma aquisição. Então, se você ainda tem tempo até sexta e usa o aplicativo, tenta fazer isso. 3 pontinhos,
configurações, conta e procura essa opção que eu falei para vocês. Aí você não dá os dados do seu WhatsApp pro Facebook, tá bom? Você sabe o que você está falando, Rafael? Nós estamos juntos. Estou vendo a Lidiane ali, eu estou tentando também. Estou aqui. No iOS é diferente, né? Onde que está essa possibilidade? Você tem que procurar essa aba da configuração. Deve ser configuração e ajustes, se não me engano. Ele tem um nomezinho diferente, mas é sempre configuração. Então, no seu aparelho em casa, procura a configuração, aí vai ter esse compartilhamento e aí sim você desmarca se for o caso, ou se aparecer alguma atualização, você dá que não, tá bom? Agora, para ficar bem claro, se você compartilhar, aceitar compartilhar esses dados, ou se não, quer dizer o quê? Que você está fornecendo as suas informações ali como usuário para receber, por exemplo, publicidade pelo WhatsApp? Principalmente publicidade. Porque é claro que ele quer ter um acesso, montar uma ficha completa. Quem é a Lidiane digital, ele quer ter. Mas principalmente para poder te ofertar o que você estiver procurando. A gente só caminha para ter cada vez mais uma publicidade nichada, que sabe o que você quer. Então, se você faz uma busca, comenta, nossa, eu gostaria tanto de comprar uma bicicleta. A gente falou de bicicleta aqui. De repente vem um anúncio de bicicleta para você. Magicamente. Magicamente. Exatamente isso. Muito Agora, bem. como é que deve acontecer? Essa publicidade deve, por exemplo, surgir numa janelinha de conversa que eu tenha, por exemplo, estou conversando com o Clébio aqui no WhatsApp, aí de repente, plum, vem essa propaganda? Como é que esses modelos, eles vão sendo estudados pelas redes para que cause o mínimo de rejeição possível, porque o problema deles é a rejeição. Então, cada uma vai testando o seu, você pode ver no seu YouTube, na sua casa, você tem aquele vídeo que toca no começo, no seu Facebook você tem aquela do lado e de repente vem uma no meio da timeline, com carrossel. Então, ele vai testando para ver qual é a rejeição. Então, é sempre aquele teste AB que a gente chama. Ele coloca e vê o que dá. Coloca e vê o que dá. Então, pode ser que, de repente, um dia apareça uma propaganda. Exatamente. E agora tem um outro assunto mais legal para a gente falar do que isso, porque eu fiquei um pouco chateado com isso, mas eu estava de olho, enquanto vocês falavam, no Obama aqui, né? Vocês só falando do Obama, eu vendo aqui meu WhatsApp, desmarcando a propriedade, falei, mas, a gente precisa falar do Obama. Eu não posso esquecer de falar do Obama, porque é o seguinte... O Clébio falou aqui para vocês, olha, ele de forma ali um pouco mais velada, tentou passar o bastão para Hillary. O que aconteceu? O Trump, que é o adversário dele, a Hillary não é nenhuma grande candidata, a gente sabe disso, ela tem os seus defeitos, mas o Trump, ele faz uma besteira atrás da outra. E dessa vez não foi ele, foi o filho. Quando não é a mulher, é o filho, né? Exatamente. O Trump Jr. vai passando de um para outro, aprendeu em casa. O que ele fez? Rede social, que a gente falou, a brincadeira do meme, a gente sempre fala aqui. Qual é o cuidado que você tem que ter com isso? Ele foi lá e fez uma piadinha de... Não vou nem falar de mau gosto, de péssimo gosto. Péssimo. Eu fiquei um pouco triste, assim, quando eu vi o que ele falou. E a gente vai mostrar para vocês agora aqui na tela o que foi o que ele tweetou, Donald Trump Jr. Esse aqui é um screenshot que eu peguei do Twitter dele. Screenshot é o print, né? O famoso print. Peguei do Twitter dele de ontem e falei assim, deixa eu pegar essa imagem antes que ele apague. Porque vai que ele apaga, porque o feedback foi tão ruim que eu falei, acho que era... Tem até o horário no cantinho da imagem, que acho que é 1h40 da manhã. Assim, antes de eu dormir, eu falei, aperta para não perder. Ele fez o seguinte, lá nos Estados Unidos vende muito aqueles Skittles, que é como se fosse o nosso confete ou M&M's, assim, sabe? As bolinhas. E ele comparou, tá aqui o tweet agora, ele comparou os refugiados aos Skittles. Falando que se você pega um ou dois não tem problema, se você comer um monte você passa mal, então se você trouxer um monte de refugiado é um problema para o país. Ele foi tão infeliz nessa analogia dele que começaram na hora, assim, o feedback negativo foi na hora. Já virou uma crise digital, né, como a gente chama. Ele já teve que entrar no modo gerenciamento de crise. Porque a resposta imediata das pessoas foi, você está comparando este menino, e pegou aquele menino que a gente teve a imagem famosa dele coberto de cinzas, né, de fumaça, de uma explosão, e falou, esse menino é um Skittles? É isso que você está comparando? É isso? Quer dizer, então, que esse aqui é qual cor? O vermelho ou o verde? Você está de brincadeira, né? Que esse menino cheio de sangue na cara, você está comparando um docinho que você não pode... Não, e é muito fácil ignorar da sua realidade, ou seja, ou você come a balinha ou não, você simplesmente tira, ignora e deixa de lado como se aquilo não pertencesse a ninguém. E como um sanduíche, e acabou. Mas isso segue muito o discurso do pai, né? Que demonstra completo preconceito com diversas etnias, inclusive com os mexicanos que ajudaram a construir os Estados Unidos. Quando ele fala sobre construir um muro em volta de toda a fronteira com o México, entre México e Estados Unidos, já demonstra que quem acredita nesse tipo de política só vai falar uma bobagem desse tamanho, né? Exatamente, vocês estão vendo aqui ainda o tweet aqui do lado, né? Cleber, é o que você falou ali, ele está tentando, o Obama está tentando passar o bastão, pode ser que ele consiga, não pelos méritos da Hillary, que ela tem alguns, claro, mas ela tem alguns defeitos que
pontuam muito ali, que os eleitores não gostam, mas perto do Trump, ele parece que enfia os pés pelas mãos a cada semana que passa. Assim. Tomara que os eleitores percebam isso a tempo, né? E que fique de lição, então, para todo mundo o que não fazer nas redes sociais. Nem chegue perto de exemplos como esse, porque realmente a repercussão para a sua imagem e para todo mundo é a pior possível. A gente encerra com a dica, então não seja preconceituoso, ponto. Sem dúvida. Calixto, obrigada pelas informações, pelos destaques. A gente se vê amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Rafael. A gente fala agora da temperatura, do clima, de tudo que acontece em relação a essas mudanças que a gente vem sentindo. Mas o tempo seco está provocando incêndios em florestas, lá em Minas Gerais. Na Serra do Curral, que é uma grande área que foi atingida. A gente vai mostrar para você algumas imagens agora. O fogo já está controlado, mas durou cerca de 12 horas. E a área destruída é grande. Para você ter uma ideia, equivale a 5 campos de futebol. A Serra do Curral fica bem na região centro-sul de Belo Horizonte, a capital mineira. O fogo se alastrou muito rápido e chegou bem perto das casas, colocando todos os moradores em risco. Para combater o incêndio, os bombeiros usaram técnicas de abafamento e resfriamento. Um helicóptero, como você vê aí, também foi usado. A polícia vai apurar se esse incêndio foi criminoso. Lembrando a todo momento que no canto esquerdo do seu vídeo você conta com pop-ups informativos do tempo e temperatura nas principais cidades do Brasil. Falando ainda de tempo, temporal no Rio de Janeiro. A chuva deixou ruas alagadas e surpreendeu o carioca. O caos da madrugada refletiu no trânsito agora nas avenidas importantes dos bairros do Catete, Lapa e Passeio, que estão cheias de água e muita gente acabou parada no congestionamento. O Centro de Operações da Prefeitura chegou a colocar a cidade em estado de atenção. Agora há pouco, voltou à normalidade. Mesmo assim, há o alerta, principalmente para os moradores de áreas de risco, para que fiquem atentos aos alertas sonoros. E a população pedestre, principalmente os motoristas, não arrisquem atravessar esses pontos de alagamento. Muitas bocas de bueiro podem estar abertas, oferecendo um grande perigo para toda a população, além do risco de contaminação de doenças também por essas águas da chuva. A Justiça indiciou 7 oficiais da Polícia Militar por desvios de armas no Rio de Janeiro. Uma CPI apurou que mais de 600 foram roubadas ou extraviadas da PM ao longo de 10 anos. Os 7 oficiais indiciados trabalhavam neste batalhão da PM como chefes de setor entre 2011 e 2014, período da investigação. Há 2 anos, 29 armas foram roubadas de uma sala do batalhão de choque da PM. As câmeras de segurança mostram o policial no portão da unidade, no centro do Rio. Um carro entra pouco depois das 8 da noite. O veículo aparece no pátio do batalhão, perto do paiol. Uma pessoa carrega armas para dentro do carro. Cerca de 6 horas depois, o suspeito deixa o batalhão sem que o motorista seja abordado. Até agora, ninguém foi punido e as armas não foram localizadas. O processo foi encaminhado para o Ministério Público da Auditoria Militar. Há pouco mais de 2 meses, o governador em exercício, Francisco Dornelles, publicou um decreto determinando que os depósitos de armamentos nos batalhões sejam monitorados por câmeras 24 horas por dia. O sumiço de material bélico do Estado já esteve na mira de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio. Os deputados concluíram que foram roubadas ou extraviadas 645 armas da PM entre 2005 e 2015. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o link Record News ao vivo e mais informações para você que vai ver agora a execução de um rapaz de apenas 18 anos dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Parece até mentira. Parece, mas esse crime foi passional e os bandidos atiraram mais de 20 vezes. A polícia já identificou os suspeitos do crime. O mandante, segundo a investigação, é integrante de uma facção criminosa. Os 2 criminosos estão sentados numa lanchonete do aeroporto. Eles se levantam e se aproximam de um grupo de pessoas. A queima-roupa disparam contra um rapaz. Ele cai, mas a dupla continua atirando. São pelo menos 20 tiros. Depois fogem. A vítima é Marlon Roldão Soares, um rapaz sem antecedentes criminais. O homem desesperado é o pai, reconhecendo o filho minutos depois do assassinato. O irmão de Marlon, revoltado, foi contido pelos seguranças do aeroporto. A mãe não conseguiu falar.
Marlon foi morto neste terminal. Ele veio até aqui para se despedir de um amigo. A movimentação era maior do que o normal. Torcedores aguardavam a chegada de Renato Portaluppi, o novo técnico do Grêmio. As câmeras do lado de fora do aeroporto mostram os atiradores entrando num carro durante a fuga. O veículo foi flagrado pela nossa equipe em alta velocidade e abandonado pouco depois nesta rua, perto do aeroporto. Os 2 atiradores já foram identificados pela polícia, mas não tiveram seus perfis divulgados. A gente trabalha uma linha bem forte no sentido de que há alguma questão vinculada a um relacionamento da vítima, né? Uma certa passionalidade. O crime aconteceu 3 semanas depois da chegada de 130 policiais da Força Nacional de Segurança ao Rio Grande do Sul. O reforço foi um pedido do governo gaúcho para tentar conter a onda de assaltos e homicídios. Só no fim de semana, 29 pessoas morreram de forma violenta no estado. Foi o caso de uma corretora de seguros de 25 anos, assassinada por bandidos que roubaram o carro dela na frente do marido e da filha de apenas 1 ano e 10 meses. Foi também na frente da filha adolescente que uma representante comercial de 44 anos foi morta. Ela esperava o filho menor sair da escola quando foi abordada por criminosos que queriam o carro dela. A gente vê que a violência não tem realmente fronteiras, né? Não tem limite e não é algo que esteja relacionado apenas a uma localidade. Muita gente fala das grandes capitais, dos grandes centros, mas é algo que infelizmente vai se alastrando para qualquer cidade e todos os estados brasileiros, infelizmente. E mostra a vulnerabilidade de pontos até então que as autoridades não se atentam. A fiscalização é muito rigorosa para você conseguir embarcar. Exato. Só que até o momento do embarque há uma porta, há um saguão, há estabelecimentos ali comerciais e muita movimentação de pessoas. Quem pode entrar e de que forma, com o quê, a todos os aeroportos do nosso país? Cadê uma segurança mais rígida, assim como acontecem, por exemplo, nas portas de banco, que muitas vezes acabam inibindo a ação de criminosos? Por que não algo parecido nesses pontos, onde há concentração de pessoas, não só brasileiras, de todas as partes do mundo? São aeroportos, né? Onde pessoas desembarcam e embarcam. E acontecem cenas como essa. Isso poderia ter sido evitado se uma segurança tivesse antecipado aí o porte dessas armas por esses criminosos. Uma execução que poderia ter vitimado muito mais pessoas, afinal, crianças, idosos, enfim, torcedores estavam circulando no momento em que aconteceu essa tragédia. Algo para os secretários de segurança pública se preocuparem com um pouco mais de atenção daqui para frente. Infelizmente, é essa situação que nós vivemos hoje. Então, atenção redobrada e um apelo a todas as autoridades que podem ser envolvidas nesse tipo de situação. A gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas a gente volta em instantes. Até já. Meio-dia, mais 10 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. De volta com uma reviravolta. Reviravolta, aliás, no caso do garotinho brasileiro que foi levado pelo pai para a Argentina. O menino foi localizado pela Interpol e a mãe viajou para buscá-lo. Lidiane, mas agora a Justiça Argentina soltou o pai do garoto, que conseguiu também a guarda provisória. Cláudia, que embarcou há 4 dias para Buenos Aires para tentar o retorno do filho ao Recife, foi surpreendida ao desembarcar com a informação de uma reviravolta no caso. A Justiça da Argentina concedeu liberdade ao ex-marido Carlos Atias, preso pela Interpol na última quarta-feira. Além disso, foi dada a ele a guarda provisória do menino. Foi um momento muito difícil para mim. Eu chorei bastante. Meu coração, eu pensei que não ia aguentar. Carlinhos, de 9 anos, foi levado pelo pai em dezembro e só foi localizado na semana passada. Atias alegou que queria passar as festas de fim de ano com os 2 filhos na casa que tinha no Recife, mas só a menina foi devolvida. Ele acabou preso, acusado de sequestro internacional. Por orientação da Polícia Federal, Cláudia continua em Buenos Aires. O governo de Pernambuco pediu a ajuda do Ministério das Relações Exteriores. Segundo autoridades, tentativas bilaterais serão necessárias para que a Justiça da Argentina reveja o caso do menino, que tem dupla cidadania, além da extradição de Carlos Atias, que deve responder ao crime aqui no Brasil. Em nota, o Itamaraty disse que está prestando toda a ajuda necessária à brasileira, que ainda não tem data para retornar ao Estado. Eu tenho certeza que o juiz argentino, tomando conhecimento
dos fatos e do caso, ou seja, das provas concretas, ele vai se manifestar e vai se manifestar tendo como prioridade absoluta a integridade psicológica dessa criança. Muito bem, voltamos agora a falar então do nosso tema hoje na enquete, interatividade com a sua participação, a respeito de uma pesquisa de mobilidade urbana que revelou que em São Paulo, por exemplo, infelizmente os passageiros, usuários de transporte público e motoristas gastam pelo menos 45 dias do ano só em deslocamento. Perguntamos então, e aí onde você mora, na sua cidade, na sua região, você também perde muito tempo em deslocamento, também se estressa com o trânsito? Divida com a gente a sua opinião, compartilhe as suas experiências sobre esse tema. Vamos dar uma olhadinha nas opiniões, lembrando que você participa pelo nosso WhatsApp, que o número é 11 95307 1851. Vamos lá, a primeira participação chega aqui da Eliane de São Paulo. Em São Paulo, pensam que ciclovia resolve tudo, mas esquecem que nem todas as pessoas, e ela se inclui nessa situação, têm condições físicas para usar a bicicleta, né? Ela coloca aí esse questionamento. Muito bem lembrado, Eliane, obrigada pela participação. Muito bem, tem a Silvana de Jandira, cidade do interior de São Paulo, e diz: aqui onde eu moro é só na hora de pico que fica bem congestionado. No decorrer das outras horas fica mais tranquilo. Tá certo, Silvana, que bom, né? O pessoal do interior não sofre muito não, mas tem cidades que, mesmo sendo mais afastadas dos grandes centros, tem concentração de trânsito em horários de pico, não tem jeito. Até por causa da deficiência da sinalização, exatamente. Vira uma zona. A Juraci de São Luís, no Maranhão, compartilha com a gente: comprei uma moto e gasto em média 40 minutos para chegar no trabalho. O problema é o perigo e o susto que às vezes tomo por conta de maus motoristas. Olha aí, Juraci, olha, o trabalho é longe, em 40 minutos. Esse deslocamento feito ainda de moto e ainda com as surpresas que o caminho reserva. Obrigada pela sua participação. Vamos conferir agora o que diz o Ricardo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Diz sim, aqui o trânsito está terrível. Ele é curto e direto, Ricardo. Tomara que as coisas melhorem por aí, né? Infelizmente, falta engenharia de tráfego nas grandes cidades. Agora o Domingos de Condeúba, nossa audiência lá da Bahia. Uma das vantagens de viver em mini cidades é que não perco nem um minuto em deslocamento. Mas, olha aí, Condeúba na Bahia não tem trânsito. Muito bem, Domingos. Tá certo, Domingos deve ir a pé trabalhar, né? Todo dia vai caminhando, deve ser uma maravilha. Tem o Sávio Dias, de Marabá, no Pará, que diz o seguinte: aqui nós perdemos mais de 1h30 esperando um ônibus. O melhor é ir de bicicleta. Agora você imagina, ô Sávio, 1h30 esperando um transporte público? Aí é vergonha demais, né? Não dá para acreditar que uma prefeitura, que uma autoridade pública permita que os ônibus tenham intervalos tão longos. Tão longos, imagina só. E você, hein? Passa muito tempo, perde muito tempo nesse deslocamento no trânsito? Vamos ver como é que está a votação na nossa enquete. Parcial agora na tela, você acompanha comigo. 83% dos internautas dizem que sim, perdem muito tempo nesses deslocamentos, enquanto 17% votam que não. E você? Colabore com o seu voto, com a sua mensagem também ao longo das edições do Link Record News. Mais interatividade na tela. E agora nós vamos ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, conversar com o nosso colega Pedro Leão e saber os destaques de hoje do Record News Paulista, que começa logo depois, então, do horário eleitoral obrigatório, que é colado aqui com o Link Record News. Pedro, boa tarde. Você perde muito tempo em deslocamento em Araraquara? Não vai mentir, hein? Olha, eu não perco tempo não. Aqui da minha casa até aqui a emissora dá 10 minutos, 9 minutos com o semáforo ligado, né? Se quando ele tá tudo verde, aí eu faço em 5, né? Olha beleza. Só. Que beleza, é qualidade de vida. Já trabalhei aí em São Paulo e era difícil, era mais de 1h30. Essa é a realidade diária. Bom, vamos lá. Quais são os outros destaques do noticiário aí da região, Pedro? Boa tarde, né? Lidiane, Cléber, não tinha falado boa tarde para vocês. Então, no Record News Paulista de hoje, a gente vai mostrar um golpe que já fez 21 vítimas em Marília. É o chamado golpe do falso sobrinho. Uns criminosos ligam e se passam por um parente que está com problemas no carro. Quando a vítima vai até o local para ajudar, acaba sendo roubada. Outro assunto que a gente vai falar é sobre o tempo e parece que o tempo virou aí em São Paulo. Aqui no interior as coisas continuam muito quentes e secas, né? Para vocês terem uma ideia, no fim de semana os termômetros chegaram a marcar quase 40 graus nesses últimos dias de inverno. Lembrando que a primavera só começa na sexta-feira. Imagina se continuar assim, imagina como vai ser no verão. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa às 1h10 da tarde, depois do horário eleitoral.
Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. O tempo virou por aqui, sim. Virou. A gente teve aí uma mudança radical, hein? Mudança radical é uma frente fria que passa pela costa do Sudeste e provoca essa mudança brusca. Por isso, hoje, regiões do Sudeste e também do Centro-Oeste devem ter aí algumas instabilidades que vão gerar chuva leve em algumas localidades, mais intensidade em outras. Você aqui de São Paulo, capital, pegue um agasalho antes de sair de casa, um guarda-chuva também. Cuidado redobrado, porque as pistas ficam escorregadias. Então, é bom realmente se programar. Se tiver alguma dúvida, não for de São Paulo, quiser saber como é que vai ficar o tempo e a temperatura no seu estado, na sua cidade, dê uma olhadinha aqui, ó, nos pop-ups informativos a todo momento, tempo e temperatura nas principais cidades do Brasil para você. Sempre utilidade pública e informação para você. Vamos falar de política agora, porque, mais uma vez, Eduardo Cunha foi hostilizado, agora dentro de um avião. Você vai ver, então, a indignação de alguns passageiros com a presença do ex-deputado que foi cassado semana passada, como a gente mostrou para você. Cunha, muito obrigada por roubar o Brasil inteiro, viu? Muito obrigada. Estamos todo mundo aqui muito grato pelo senhor, por tudo que o senhor fez. Muito obrigada. Espero que o senhor apodreça na cadeia, porque é isso que eu desejo para o senhor apodreça na cadeia. Não é justo a sociedade ter que conviver com uma pessoa da sua figura, não é justo. Isso é a democracia. E na verdade é o direito de ir e vir e também de falar da população. Os políticos estão aí, se colocam, na verdade, nessa grande vitrine e estão à mercê, portanto, dos julgamentos da população, a quem eles deveriam servir. E agora a gente volta a falar do primeiro discurso de Michel Temer como presidente efetivo do país na ONU. Ele que abriu a Assembleia Geral, então, da Organização das Nações Unidas, que acontece em Nova York. E ao contrário do que era esperado, Temer falou sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou, inclusive, para chefes de Estado do mundo inteiro que o processo de impeachment transcorreu dentro do mais absoluto respeito à ordem institucional. Vamos acompanhar esse trecho. Trago às Nações Unidas, por fim, uma mensagem de compromisso inegociável com a democracia. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um judiciário independente, um Ministério Público atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. O presidente também falou sobre o Brasil. Disse que o país é uma potência ambiental e que tem compromisso com o meio ambiente. Sobre a economia, ele falou que o desenvolvimento depende do comércio e defendeu o fim do protecionismo agrícola. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. O desenvolvimento depende também do comércio. Em cenários de crise econômica, o reflexo protecionista faz-se sentir. Há que contê-lo. O protecionismo é uma perversa barreira ao desenvolvimento. Subtrai postos de trabalho e faz de homens, mulheres e famílias de todo o Brasil vítimas do emprego e da desesperança, igualmente do mundo. O sistema multilateral de comércio é parte da luta contra esse mal. De particular importância para o desenvolvimento é o fim do protecionismo agrícola. Já não podemos adiar o resgate do passivo da Organização Mundial do Comércio em agricultura. É urgente impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias continuem a ser utilizadas para fins protecionistas. É urgente disciplinar subsídios e outras políticas distorsivas de apoio doméstico no setor agrícola.
Agora, olha essa história absurda. O deputado federal Expedito Neto, do PSD de Rondônia, quer convocar a artista plástica Tomi Otaki para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito da Lei Rouanet. Só que tem um problema, acho que o deputado esqueceu. Tomi Otaki morreu no ano passado. Na última sexta-feira, o parlamentar incluiu o nome de Tomi na lista de representantes de instituições que mais receberam recursos por meio da lei de incentivo. O deputado Expedito deveria assistir mais ao Link Record News e a programação da Record News, ele saberia da morte de Tomi Otaki. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver que segue sem previsão a decisão do juiz Sérgio Moro sobre a denúncia apresentada contra o ex-presidente Lula. Até já. Meio-dia mais 29 minutos, estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. E a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Thaís Pomin, que nos conta os destaques de lá. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Olá, Kleber e Lidiane, boa tarde a todos. Os destaques de hoje por aqui são referentes à denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal aqui do Paraná contra o ex-presidente Lula. Primeiramente, os procuradores se manifestaram após a divulgação de que alguns trechos da acusação foram baseados em uma delação inexistente. Em nota à imprensa, os procuradores do Ministério Público Federal no Paraná negaram ter usado informações da delação premiada do ex-executivo da OAS, Léo Pinheiro, na elaboração da denúncia contra o ex-presidente Lula. O acordo de colaboração de Pinheiro havia sido recusado pela Procuradoria-Geral da República por causa do vazamento de informações confidenciais. Segundo a Força Tarefa, o chamado Caixa Geral da Propina, citado na denúncia, é um termo conhecido há muito tempo pelos investigadores da operação, já que trata do principal método utilizado para o controle do pagamento de propinas pelos partidos envolvidos com a corrupção na Petrobras. Os procuradores não deixaram claro de qual testemunha no processo partiu esse termo. A nota apenas diz que o uso do sistema foi revelado, por exemplo, pelo empreiteiro Ricardo Pessoa e pelo senador cassado Delcídio do Amaral, e não pelo depoimento da delação de Léo Pinheiro, como foi divulgado. Em nota, os advogados do ex-presidente Lula repudiaram a possibilidade do uso de delações inexistentes na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. E ainda sobre a denúncia contra o ex-presidente Lula, a expectativa agora se concentra na decisão do juiz Sérgio Moro. Inicialmente havia sido divulgado que o prazo para que ele se manifestasse era segunda-feira, mas ainda não há uma data oficial para que isso aconteça. Além do ex-presidente Lula, estão entre os acusados da esposa dele, Marisa Letícia, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal na última quarta-feira. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato pediram prioridade no andamento da denúncia contra Lula por contar com um réu preso, que é o caso de Léo Pinheiro, e também por respeito ao Estatuto do Idoso, que prevê rapidez no julgamento de processos envolvendo pessoas com mais de 60 anos. A expectativa era que a decisão do juiz fosse divulgada nesta segunda-feira, porém, ainda não há um prazo oficial. De acordo com a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná, a denúncia já está nas mãos de Moro e deve ser julgada o mais rápido possível, considerando o pedido de urgência do Ministério Público Federal do Paraná. Em contato com a assessoria de imprensa da Justiça Federal aqui do Paraná, eles nos informaram o seguinte, que o juiz não tem prazo para se manifestar para decidir se aceita essa denúncia ou não. A expectativa inicial era segunda-feira, mas era apenas uma expectativa. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa aqui da Justiça Federal, a informação agora que chega é que pode ser que amanhã o juiz se manifeste, mas relembrando que é apenas uma expectativa. E nós continuamos, então, aguardando. Kleber e Lidiane, volto com vocês. Obrigada, Thaís, pelos destaques. Bom trabalho para você. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Thaís. Obrigado. A gente segue aqui com outras informações para você, entre elas que a direção da Petrobras e o Conselho de Administração decidiram aprovar investimentos de cerca de 75 bilhões de dólares para o plano de negócios entre os anos de 2017 e 2021. Isso representa uma média anual de 15 bilhões de dólares. Esse volume de recursos significaria um corte de cerca de 25%, se comparado aos 98 bilhões de dólares previstos no plano de negócios anterior, de 2015 a 2019.
E mesmo com essa redução, a estatal espera que esse montante seja compensado por recursos privados. Após esse anúncio, as ações da Petrobras operam em forte alta nesta manhã e impulsionam o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que sobe 0,7%. As ações preferenciais da empresa operam em alta de 3,4% e as ordinárias de 2,8%. E alguns dos principais ministros do governo estiveram em São Paulo para um encontro com investidores e empresários. Queda dos juros, retomada do crescimento e reforma da Previdência foram os temas mais debatidos. Na Bolsa de Valores, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo não deverá aumentar impostos, porque já há sinais de recuperação da atividade econômica. Na Federação das Indústrias de São Paulo, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, debateram com empresários as perspectivas da economia. Para Meirelles, a reforma da Previdência é inevitável. Mais importante do que a idade com que a pessoa vai se aposentar, é importante que ela tenha certeza que vai receber a aposentadoria, né? Porque já existem casos de países quebrados. Sobre a reivindicação do setor produtivo para reduzir os juros, Marcos Pereira disse que o governo está no caminho certo. Nós temos confiança que, na medida de que os números alcançarem o que a gente quer, na medida que for aprovado a PEC do limite do teto de gastos, os juros tendem a cair, não tenha dúvida, mas precisa ter, nesse momento, um pouquinho de paciência, porque nós estamos trabalhando, fazendo o dever de casa para avançar. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! Meio-dia mais 41 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta agora com a sua participação aqui no Link Record News. Hoje o tema da nossa enquete é com relação a uma pesquisa de mobilidade urbana que apontou uma das grandes deficiências das metrópoles, aí a questão do trânsito. Aqui em São Paulo, cada pessoa perde, em média, para os deslocamentos, 45 dias por ano entre trânsito, enfim, congestionamento, tanto as pessoas que se deslocam com carro, tanto as pessoas que dependem também do transporte público. E aí estendemos essa pergunta para você em qualquer parte do Brasil e do mundo. A cidade onde você vive, aí, você também perde muito tempo no trânsito? Vote pelas redes sociais, #LinkRecordNews e compartilhe o que você pensa também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos para a tela com a sua opinião, conhecendo então, portanto, a opinião do Tiago de Rio Claro, interior de São Paulo. E ele diz assim, olha que bacana essa participação, Lidiane. Sou motorista de ônibus e aqui o trânsito está cada vez pior. Pedestres e motoristas não respeitam as leis de trânsito. Belo depoimento, Tiago, obrigado por trazer para a gente essa informação. E é uma cidade do interior. Você imagina numa cidade como São Paulo que motorista de ônibus também não sofre, né? Imagina, é realmente situações que colocam os nervos à flor da pele. O Wagner de São Gabriel da Cachoeira coloca, perco somente 8 minutos da minha casa para o trabalho. É um privilegiado, Wagner. Que bacana essa situação, quem dera. Estamos com inveja de você, Wagner. Agora, Isaías de Diadema, aqui no ABC Paulista, e diz, felizmente eu tive a oportunidade de escolher empregos próximos à minha casa. Mesmo com um salário menor, tenho vantagens com despesas de transporte e tempo menor de locomoção. Fez bem, que bom que você conseguiu. Obrigado por participar. Tem também o Digelson de Cajazeiras, na Paraíba. Além de valores altos para bicicletas adequadas, há um fator muito importante que deixa a desejar: a segurança pública. Realmente precisa de planejamento para que as ciclovias e as bicicletas transitem com segurança. Obrigada pela participação. Vamos ver como é que está, então, a parcial da nossa enquete. Mais uma parcial que você acompanha agora na tela. 83% dos nossos internautas dizem que perdem, sim, muito tempo no trânsito, nesses deslocamentos. 17% até agora votam que não. E você? Colabore com a sua participação, votando na nossa enquete também e compartilhando o que você tem sobre esse assunto. Daqui a pouco tem mais interatividade no Link Record News. Enquanto você participa, agora meio-dia e 44, meio-dia e 45, horário de almoço, aquela fominha começa a bater. E o hambúrguer, será que é uma boa pedida? Bom, muita gente gosta, eu particularmente gosto, sei que você também. Mas tem uma curiosidade para você saber. Ele surgiu na Alemanha no século 17, sabia disso? De lá, ganhou o mundo até chegar aqui no Brasil na década de 50. É bem velhinho o hambúrguer, hein? E ainda aqui, ele se transformou.
Prensado ou gigante de carne ou até de peixe, em cada lugar, o público elege o seu jeito preferido de saborear o sanduíche. No Rio Grande do Sul, o cheeseburger é chamado apenas de X. No cardápio, dezenas de opções de recheio, coração, carne de panela e até atum. Mas o mais popular é o X-filé. O pão é cortado ao meio e recebe maionese, milho, ervilha, alface e tomate. Os filés, temperados com sal, são feitos na chapa, junto com o ovo frito. Quando a carne está pronta, é coberta de queijo. Antes de ser servido, o X vai para uma prensa. Além de todos os ingredientes, quando o X ficar pronto, ganha 2 acompanhamentos. É servido com batatas fritas e uma porção de maionese caseira. Nos dias de maior movimento, são servidos 400 X nesta lanchonete. Para muita gente, é uma refeição obrigatória, pelo menos uma vez por semana. Para mim, sempre final de semana é certo que eu vou comer um X. Para matar a fome, né, que é o principal. E quando o sanduíche é enorme e não é prensado como o X gaúcho, como faz para comer? Aqui em Santos, no litoral de São Paulo, por toda a orla da praia, tem os tradicionais quiosques, que servem cada lanche um mais gigante que o outro. Antigamente, as lanchonetes da praia eram trailers estacionados na avenida. Com o tempo, vieram os quiosques e um novo jeito de matar a fome. O recheio dos sanduíches cresceu tanto que não cabia mais entre 2 fatias de pão. Os lanches passaram a ser servidos assim, no prato, para comer com garfo e faca. Esse tem linguiça calabresa, frango, bacon, ovos, requeijão cremoso, maionese, alface, tomate, batata palha, milho, azeitona e pão. É o queridinho. Refeição para até 3 pessoas. Beth vende lanches na Praia de Santos há 30 anos. A gente ainda trabalha com os lanchinhos que a gente chama de mordível, que é o sanduichinho fechadinho, simples. Mas o que pega mesmo, forte, são os grandões. E quando o sucesso do hambúrguer não está no tamanho, e sim no recheio, que tem batata, farinha e peixe. Das águas pantaneiras para a chapa quente da lanchonete. Em Campo Grande, a carne de pacu, peixe típico dos rios de Mato Grosso do Sul, é a novidade na hora de montar o sanduíche. Para ter a consistência ideal, o hambúrguer de pacu precisou passar por algumas adaptações. Como a carne de peixe é muito macia, foi necessário incluir outros ingredientes para chegar neste resultado final. A gente processa a carne, então ela fica quase uma massa. E aí a gente coloca um pouco de batata, um pouco de farinha de trigo, para dar essa consistência mais de hambúrguer, para a gente jogar ela na chapa e ela não acabar se desfazendo, né? O sabor diferente do hambúrguer de pacu faz sucesso e agrada vários paladares. Achei ótimo, perfeito, tá aprovadíssimo. Em São Paulo, são centenas de lanchonetes e hamburguerias que também oferecem opções variadas. Mas como se destacar com um X-salada, um dos lanches mais simples e tradicionais? É possível sim, e o sucesso desse X-salada já tem quase 40 anos. E o segredo é esse aqui, o lanche não leva rodelas de tomate, e sim um molho preparado por eles com tomates frescos e um tempero especial. Mas a receita, eles não contam. É até engraçado que tem gente que fala, ó, me dá um X-salada e molho à parte. Já vai o molho, mas o cara quer pôr mais. Nesta lanchonete, o X-salada é responsável por 90% das vendas. São 110 gramas de carne, queijo, 2 colheres do molho, maionese e alface no pão quente. Combinação simples, cada vez mais valorizada pelos paulistanos. A gente gosta do sabor do molho de tomate e do hambúrguer de picanha, que é maravilhoso. Ah, falou hambúrguer de picanha, falou com a gente, que fala a verdade. Sofrimento essa hora, com a fome que a gente carrega aqui, essas imagens. Eu adoro, aliás, o X-salada. Eu só tiro a maionese, que eu não gosto muito. Sem maionese é melhor. A não ser que a maionese seja temperada. A gente, então, com essa fome toda, faz aqui uma pausa bem rápida para os apoiadores, mas volta em instantes. Com mais destaques para você, até já. Meio-dia, 55 minutos, pelo horário de Brasília, Link Record News, de volta. De volta, ainda falando de algumas coisas saborosas, os consumidores já constataram. O morango está diferente no tamanho e até no sabor, viu? Mas de onde será que vêm as frutas tão diferentes? A gente foi descobrir a origem dos novos tipos de morango. O vermelho intenso combina com quase tudo.
O marrom do chocolate, o branco de um creme de baunilha, a geleia tradicional, cheia de pedaços. A água muda de cor e sabor, tem gosto de morango. Uma fruta versátil que permite muitas criações e mexe com a imaginação da Priscila. Dá para você, desde comer ele puro, num café da manhã, com cereal matinal, até numa carne, uma calda. Então, assim, é uma fruta que ela tem uma variedade enorme de opções na culinária. Receitas que ganharam mais fruta, mais cor e ficaram mais saborosas ao longo dos anos. Isso porque o morango mudou, ficou maior e mais doce. Mais ou menos uns 1 ano, 2 anos por aí que começou a vir, né, essas qualidades aí. E eu acabei gostando de trabalhar com ele, tanto em alguns pratos, como decoração, como recheio. O que foi que aconteceu com o morango? Fomos perguntar para o seu José. Ele vende a fruta há 30 anos e tem uma explicação muito simples. Aconteceu que eles mudaram a genética de morango, importaram as mudas do Chile, aonde que vocês estão vendo aqui, que eles são maiores. Estes grandes, que enchem os olhos de vontade, são do tipo Camino Real. Ele é comum no Chile, mas já é plantado no Brasil há 3 anos. O Sandrés é um pouco menor, mas não menos gostoso. E por aí vai. Existem muitas variedades de morangos e o curioso é que o próprio consumidor quem define o que fica no mercado. Este daqui, por exemplo, o Festival, no interior de São Paulo, chegou há pouco tempo, mas digamos que ele já está saindo de linha. E desse outro lado aqui, ó, o Albion, é um morango mais vermelhinho, maior. Este daqui, sim, é um morango da moda. Diz que veio para ficar. Eles são mais doces, tem um pouquinho mais de sabor, eles são bem doces. Mais bonitos e mais caros também. Uma caixa do Camino Real pode chegar a R$30, por exemplo. A durabilidade. Você comprar uma caixa de morango hoje aqui, você chegar lá na sua casa amanhã, você tem morango. Se ele não tiver resistência, você compra ele aqui hoje, amanhã ele tem. Chega estragado para você. O morango, ele é saboroso. Ele tem assim, a gente come com os olhos essa fruta. E fora que ele é firme, então é uma fruta bem bacana. Bota bacana nisso, né? Que delícia. Essa com chocolate, então, deu água na boca. É o hambúrguer mais o morango, tá complicou fechada tudo. a refeição. Bom, dessa delícia do morango, a gente segue agora com uma cena surpreendente. Porque um puma foi resgatado em uma casa, numa área nobre de Brasília. O animal estava numa árvore, como você vê aí, a mais ou menos 12 metros de altura, Lidiane, no quintal de uma casa onde funciona uma produtora de vídeos. O resgate foi feito por policiais militares e funcionários do zoológico. O puma, com aproximadamente 30 quilos, foi solto depois na natureza. Com essa imagem do puma, então, correndo para a sua vida natural, a gente termina essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Entre também na página da Record News, no portal R7. A gente se encontra novamente aqui às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Até logo mais. Até mais.